Estamos no ar? Estamos no ar, gente! Que alegria estar aqui com vocês. Você que está me acompanhando pelo Face, você que está me acompanhando pelo YouTube. Que coisa boa, nós estamos juntos novamente. São poucos minutos, nós vamos estar meia hora juntos. E nessa meia hora, a nossa proposta é conversar, refletir em torno de um ensinamento do Cristo e fazermos a visualização terapêutica, que é tão significativa para a nossa cura, para o nosso envolvimento espiritual. Olha, foram muitos os companheiros que acessaram o Face da vez passada, no nosso programa de sábado passado. A todos eu envio um grande carinho, todas as nossas vibrações de amor, e muitos eu ainda não consegui responder, mas eu estou ali, tá? Então, considerem-se muito queridos, muito bem-vindos nesse espaço interdimensional. Na vez passada, nós trabalhamos um encontro com o nosso anjo de guarda, que é esse espírito ligado a Jesus e que representa para nós o seu infinito amor, nos orientando, nos protegendo nos trânsitos da vida. Nós fomos para um lugar real que existe no plano espiritual para cada um de nós, um lugar elaborado pelas entidades nobres que nós chamamos de santuário da alma, o nosso lugar seguro. E nós precisamos aprender a ir nesse lugar interdimensional, porque é um local absolutamente harmônico, onde nós podemos nos dessedentar. É interessante isso, porque nós vivemos na vida acreditando que nós precisamos apenas do pão material para dar vigor e saúde ao corpo físico. E não é assim. Quando nós nos sentimos absolutamente desinteressados pelas coisas ou angustiados, com uma vontade de não ser, de não existir, quando nós nos sentimos agoniados com determinadas situações, quando nós nos sentimos assim angustiados por determinadas dificuldades, é porque nós estamos inseguros, é porque nós estamos necessitando daquela água que Jesus falou quando a samaritana se encontrou com ele. A samaritana foi buscar água no poço, e um poço de Jacó, muito amado, querido, que já tinha dessedentado muitas pessoas. E aí chega Jesus ali, ela encontra o Senhor ali quando ela está chegando. Jesus já estava. E aí ele faz uma fala com ela, dizendo que a água que ele propiciava era uma água que fazia com que as pessoas nunca mais tivessem sede. Então, ele não está se referindo à água material, ele está falando dessa água capaz de nos dessedentar e capaz de nos trazer equilíbrio. Então, quando nós fazemos uma visualização terapêutica, quando nós oramos, é porque... Pode trazer ela para mim. É porque nós estamos nos alimentando das energias divinas. E aí nós temos mais ânimo, mais força e mais poder. Traz aqui ela, gente. Traz aqui, cara. Gente, olha, eu vou apresentar a vocês uma amiga querida que andava com depressão e aí nós tínhamos que trazê-la. Sejam bem-vindos. Eu não sei como é que a gente vai fazer para mostrar os companheiros que estão aqui, mas tem bastantes companheiros queridos aqui, e essa é uma amiga muito querida também, que é a Xeri, né, Xeri? E ela não estava muito bem, e nós a trouxemos, só que ela fica um pouco latindo quando ela me vê. É uma graça, né? Os animais, eles são presenças muito importantes na nossa vida. É muito bom, né, Xeri? Mas eu não vou poder ficar com você no colo o tempo todo, tá? Você vai se ajeitar aqui. Vamos lá, fica aqui pertinho de mim, tá? Pertinho da sua amiguinha aqui. Então, para que nós possamos abrir a nossa mente para bebermos dessa água da vida agora, nesses momentos que nós estamos juntos, eu convido você, minha amiga, meu amigo, a fazermos uma oração, rogando a Jesus que possa nos abençoar, a fim de que aproveitemos esse momento para nos dessedentarmos e, a partir dele, olharmos as situações desafiadoras da vida com outros olhos, na certeza de que Jesus está conosco, de que Deus está à frente para nos ajudar em todas as situações.
Vem comigo, vamos buscar Jesus. Mestre, Senhor das nossas vidas. Nós aqui nos encontramos, rogando que o teu amor nos vivifique a alma. Nós já sabemos, Senhor, que não podemos viver tão somente do pão material. Somos espíritos imortais, de passagem por essa estrada, por essa escola aqui na Terra, enraizados num corpo que nos serve de vestimenta para interagirmos com as vibrações que este mundo nos pode oferecer. Ajuda-nos, Senhor, a ativarmos em nós a capacidade de bebermos da água da vida, de nos alimentarmos do pão do céu, a fim de termos mais lucidez, saúde física, mental e espiritual. Sê conosco, Senhor Jesus, e conduz os nossos raciocínios na manhã de hoje. Ajudai-nos para que possamos mergulhar neste mar de amor que nos circunda, e com o qual muitas vezes não travamos vibração e não nos sentimos, Senhor. Fica conosco agora e sempre. Graças a Deus. Você que está chegando agora, seja bem-vindo ao nosso programa Jesus Cuidando de Você. E aos companheiros que chegaram agora, que estavam na evangelização e que estão aqui conosco, sejam bem-vindos também. Nós vamos interagir e ter momentos de muita luz, porque nós precisamos disso na construção de uma vida cada dia mais saudável e mais feliz. Gente, hoje nós vamos tratar da saúde. Alguém aqui está precisando ter cada vez mais saúde física, mental e espiritual? Eu acho que todos nós precisamos de saúde, que tem em todos os campos a sua aplicabilidade. Muitas vezes nós estamos com um corpo físico saudável, mas emocionalmente não estamos bem. Às vezes nós estamos com as emoções boas, mas fisicamente nós precisamos de uma energia. Estejamos ou não vivenciando uma situação de doença física, a saúde é um equilíbrio físico, psíquico, espiritual, que nos conduz a um estado de alma, de paz, de alegria. Não é aquela euforia, quando eu falo alegria, aquela euforia de quem quer tudo e que está exagerado, mas é um leve estado de ser, que tem certeza de que a vida está protegida e que para tudo haverá solução. Olha, nós vamos tratar então hoje da cura psíquica, a cura pela consciência, e a visualização que nós vamos realizar hoje tem toda a base aqui neste livro fantástico que eu sugiro a vocês a leitura, que é a Gênese de Allan Kardec. Nós estamos utilizando mais propriamente para a nossa visualização de hoje do capítulo 14 e o capítulo 15. E eu vou convidar você a fazer essa leitura comigo, que é muito significativa. Olha, Kardec fala assim, na introdução, no item 1 do capítulo 15. Olha que coisa interessante, para nós percebermos que realmente nós temos o poder de ativar a cura para todos os males em nós também. Não quer dizer que nós não vamos procurar o apoio dos profissionais da Terra. Não estamos falando isso, mas nós estamos aqui tentando compreender que a cura real, ela se processa a partir do psiquismo do homem. Então ele fala assim: os fatos relatados no Evangelho e que foram até agora considerados miraculosos pertencem, na sua maioria, à ordem dos fenômenos psíquicos, ou seja, a cura através da consciência. Isto é, os que têm como causa primeira as faculdades e os atributos da alma. E aí nós vemos que o pensamento é um dos mais significativos atributos da alma.
E com o pensamento, com a nossa mente direcionada a visualizações, a uma abertura às energias curadoras do universo, nós conseguimos captar todo o potencial para realizarmos o projeto de saúde física, mental e espiritual. Confrontando esses relatos do Evangelho com os que ficaram descritos e explicados no capítulo que Kardec relata, reconhecer-se-á sem dificuldades que há entre eles identidade de causa e efeito. A história registra fatos análogos em todos os tempos. E aí continua Allan Kardec no parágrafo seguinte: o princípio dos fenômenos psíquicos repousa, como já vimos, nas propriedades do fluido do perispírito, que é o corpo do espírito, que quando está em desequilíbrio, induz a processos patológicos, a doenças no corpo físico. As doenças, elas se manifestam no corpo físico depois de já se terem manifestado no corpo perispiritual. Então, muitas doenças que ainda nem se manifestaram, nós podemos tratar através do nosso psiquismo, através das visualizações terapêuticas, através da nossa mente voltada ao bem, através das orações, né? Então ele diz assim: nas manifestações da vida espiritual, durante a nossa vida corpórea e depois da morte, nós podemos realizar essas atividades e desempenham uma força ativa da natureza, que nós podemos trazer para nós. O homem, como espírito imortal que é, mesmo estando enraizado no corpo físico, ele tem o poder de ativar as energias de cura. Kardec, no capítulo 14 desse livro, A Gênese, ele no item 16 fala assim: a ação dos espíritos sobre os fluidos espirituais tem consequências de importância capital e direta para os encarnados. Sendo esses fluidos o veículo do pensamento e podendo este lhes modificar as propriedades, é evidente que eles devem achar-se impregnados das qualidades boas ou más dos pensamentos que os fazem vibrar, modificando-se pela pureza ou impureza dos sentimentos. Os maus pensamentos corrompem os fluidos espirituais, como os miasmas deletérios corrompem o ar respirável. Os fluidos que envolvem os espíritos maus, ou que estes projetam, são, portanto, viciados, ao passo que os que recebem a influência dos espíritos bons são tão puros quanto o comporta o grau da perfeição moral deles. E aí Kardec continua falando que, como nós somos espíritos, nós temos esse poder. Ele explica que nós estamos mergulhados num mar fluídico, que é o fluido cósmico universal. E nós podemos dar qualidade a esse fluido, qualidade curadora, qualidade amorosa. Nós podemos projetar luz para as pessoas através dos nossos pensamentos. Olha quanta coisa maravilhosa! E tudo isso nós vamos fazer aqui. À medida que nós fomos desenvolvendo esse trabalho, todo sábado, às 10 horas da manhã, nós vamos ativar também essa possibilidade que está adormecida em nós, porque nós não usamos ela. Então, à medida que nós fomos fazendo as nossas visualizações, nós vamos percebendo o resultado na nossa saúde física, mental e espiritual a partir de agora, e cada vez mais. Olha só que coisa interessante que Kardec fala, que eu queria comentar hoje com vocês. Sendo o fluido, os fluidos, o veículo do pensamento, o pensamento atua sobre os fluidos como o som sobre o ar. Eles nos trazem o pensamento como o ar nos traz o som. Pode-se, pois, dizer sem receio de errar que há nesses fluidos ondas e raios de pensamentos. Há mais. Criando imagens fluídicas, o pensamento se reflete no envoltório espiritual como no espelho. Toma nele corpo e aí, de certo modo, se fotografa.
Olha só que interessante, gente. O nosso pensamento, ele fica registrado no campo vibratório, no campo energético que nos circunda, porque nós temos um campo áurico. Quando vocês estão muito próximos de alguém, às vezes isso acontece. Você está juntinho de alguém, você sente uma energia diferente? Porque nós estamos entrando no campo áurico daquela pessoa. E cada campo áurico tem o tom do pensamento, das conquistas morais, emocionais daquela pessoa. E às vezes a gente sente até uma energia que nos repele. Nós estamos mergulhados no mar de energia, no mar fluídico. E nós ativamos propriedades e qualidades aos fluidos que nos circundam. E nós podemos enviar esses fluidos para as pessoas que nós estamos pensando. Se nós estamos pensando mal, a gente acaba enviando fluido negativo, né? Se a pessoa está bem, é lógico que esse fluido não vai alterar nada nela. Mas se a pessoa está também com um campo magnético fragilizado, em virtude dos momentos que ela está passando, ou dos pensamentos que ela cultiva, ela vai sentir também isso. Ela vai sentir a energia que nós estamos enviando. Mas a boa notícia, gente, que o contrário acontece também. Quando a gente está vibrando num pensamento bom, a gente automaticamente envolve o nosso campo áureo de energia. E nós podemos enviar essa energia boa para as pessoas. E elas vão receber onde quer que elas se encontrem, mesmo no Japão. Gente, eu vou aproveitar para enviar um beijo aos companheiros do Japão que estão assistindo a nossa programação. Estiveram aqui conosco no sábado passado, através da internet, através do Face. E foi muito bom, né, gente? Que coisa boa. A todos vocês que estão acompanhando esse trabalho, recebam todos o meu carinho. Eu não estou vendo os nomes agora, gente, por isso que eu não estou falando com vocês nominalmente, tá? Mas eu mando a todos um beijo muito querido. Olha só, eu tenho um amigo, aqui ele fala, Kardec fala das imagens fluídicas que ficam registradas no nosso campo energético. Ele dá até uma ideia, um exemplo muito interessante. O pensamento, olha só, tenha um homem, por exemplo, a ideia de matar a outro. Por mais impassível que se conserve o seu corpo material, o seu corpo fluídico é posto em ação pelo pensamento e reproduz todas as sutilezas deste último. Executa fluidicamente o gesto, o ato que desejam praticar. O pensamento cria a imagem da vítima e a cena inteira é pintada como num quadro, tal qual se lhe desenrola no espírito. Olha que coisa interessante. Tem um amigo, que foi inclusive aquele que nos ensinou a meditar, o Ailton da Silveira. Quero aproveitar para mandar um beijo na Wanda, a esposa dele. O Ailton já está no plano espiritual e sempre nós o sentimos aqui na nossa casa espírita. Ele disse que ele tinha uma vidência, assim, muito desenvolvida. E aí, ele tinha um amigo de trabalho e várias vezes ele olhava para esse amigo e via a imagem de Nossa Senhora da Aparecida. Ele achava aquilo estranho, né? Mas tudo bem. Mas como aquilo foi se repetindo várias vezes, ele olhava e via a imagem da Nossa Senhora da Aparecida. Olhava e lá estava a Nossa Senhora da Aparecida e várias vezes isso acontecia. Aí ele não aguentou, num lanche, num cafezinho, ele chegou para um amigo e disse assim, fulano, você é católico e devoto de Nossa Senhora da Aparecida? Aí o rapaz olhou para ele e disse assim, não sou católico. Ah, quem é devota de Nossa Senhora da Aparecida, lá em casa, é minha mãe. Ela diz que todo dia ela reza para que Nossa Senhora da Aparecida fique na minha frente, me protegendo de todos os problemas. É lógico que a Nossa Senhora da Aparecida não deixou as atividades que ela tem, Nossa Senhora, para ficar ali na frente. Mas certamente esta mãe criou laços com Nossa Senhora, não temos dúvidas disso, e criou uma forma, pensamento, que Kardec designa como criação fluídica mental. Ela fez essa criação fluídica e, com certeza, ela dotou essa criação fluídica de quê? De fluidos de proteção, porque era a qualidade que ela queria dar.
Era o desejo que ela tinha de proteger o filho. Então, meus irmãos, olha que coisa maravilhosa Kardec já nos explica aqui. Quando nós rezamos e quando nós visualizamos alguém que nós desejamos proteger com uma camada fluídica, né? Com uma energia, ou então visualizando Jesus, ou Nossa Senhora, um anjo em torno, nós estamos realmente criando esse potencial. Nós estamos dando qualidade ao fluido cósmico universal, qualidade de proteção. Nós temos esse poder. Nós podemos, olha quanta coisa nós podemos fazer com isso. Nós vamos fazer juntos na medida que os sábados vierem. Nós podemos situar determinadas questões com energia vibratória do bem. Nós podemos, à noite, antes de dormir, quando tudo está mais silencioso, nós podemos, na oração, vibrar por uma questão que nós precisamos resolver. Algumas pessoas entram em contato comigo dizendo: Yasmin, eu estou desempregada, Yasmin, estou passando por um problema, tal e qual. Vamos vibrar. Vamos imaginar-nos já realizando as coisas, criar essa forma pensamento, essa criação fluídica, como a terminologia de Kardec, criar aquela situação energética. E vamos orar por ela, pedindo a Deus, aos benfeitores espirituais, toda a energia com o potencial, com a qualidade de desfazer os bloqueios criados e que as coisas possam fluir com mais facilidade. Gente, já está na hora? Já, né? Já temos só 10 minutinhos. Mas quanta coisa nós podemos aprender e quanta coisa nós podemos fazer com o nosso pensamento, com as nossas orações e com a nossa visualização terapêutica. A você que está chegando agora, nós vamos hoje trabalhar a saúde, os processos de cura através da visualização. E é simples, é o que nós vamos fazer agora. Se você quiser botar uma musiquinha, você pode colocar, mas não coloque sempre não, sabe por quê? Nós não podemos criar condicionamentos, nós não podemos limitar o nosso poder por causa de uma música, ou porque alguém está gritando ou falando. O ideal é nós procurarmos um lugar calmo, que nada nos distraia. O ideal é nós procurarmos estar assim numa situação de harmonia. Mas nós não podemos nos condicionar a que só possamos repousar ou visualizar, quero a música assim, só possamos repousar ou visualizar se tivermos um silêncio absoluto. Não podemos fazer isso. Pode fazer aqui, Ricardo. Obrigada. O pessoal escuta? Adoro essa música. E ela nos induz a uma tranquilidade, né? Eu agora quero falar uma coisa com você. Você não está sozinho, você não está sozinho. Nunca esteve, jamais vai estar. Os benfeitores espirituais estão aí ao seu lado. O professor Eurípides diz uma coisa para a gente que nós sempre repetimos aqui na nossa casa, os companheiros repetem muito. Ele diz assim: invisibilidade não é ausência. E você tem aí junto a você tantas pessoas que te amam. Elas podem não ter corpo físico, elas têm corpo perispiritual, utilizando a terminologia de Kardec. Mas elas são uma realidade. Deus é uma realidade. Eu estou aqui com uma frase de Leandro para nos ajudar a mergulhar nesse mar de amor. Ele diz:
para buscar essa luz de Deus, que está em tudo, mas é que nós não nos abrimos para ela. E agora, começa a relaxar. Não há nada a temer, não há nada a fazer, além de aproveitar esse momento de paz. É simples. Coloca atenção na sua respiração, sem a pretensão de alterar. Apenas simples. O ar mais frio e úmido entrando pelas suas narinas. O ar mais morno que vai saindo. O ar mais frio que entra. O ar mais morno que sai. Basta isso. E o seu corpo já se acalma. E você pode visualizar hoje em especial que você está andando em um jardim muito florido. Você pode sentir os seus pés sobre a grama. Aquele aroma de verde, de grama recém-cortada, está envolvendo tudo. Sinta que há uma cachoeira próxima a você. Há um aroma de água no ambiente. Ouça as águas caindo. São águas do plano espiritual. E o seu benfeitor já construiu esse espaço interdimensional. Esse lugar existe e aguarda por você. Grandes curas podem se realizar neste plano. Mas existe alguém à sua espera. Pode ser o seu benfeitor espiritual ou a própria presença do psiquismo do Cristo. Jesus cuidando de você. Ele te guarda. Segura agora as suas mãos. Sinta as mãos do seu benfeitor ou as mãos de Jesus sobre as suas. Ele vai conduzir você para esse banho de luz. Entre nessas águas vaporosas do plano espiritual. Elas são curadoras e mesmo debaixo delas você consegue respirar sem nenhuma dificuldade. Você pode sentir essas águas se derramando sobre a sua cabeça, neutralizando imagens deletérias de condicionamentos mentais muitas vezes criados nesta ou em outras existências. Visualize essas águas com esse poder divino e aceite essa qualidade dessas águas fantásticas. Elas estão penetrando pelos seus poros e neutralizando energias deletérias que possam ter possivelmente se encrustado aí. Veja que essas energias são dissolvidas, são desfeitas. Todos os bloqueios mentais, neste momento, em nome de Deus, são dissolvidos. E no lugar deles, a energia curadora, trazida por essas águas, ativa no seu cérebro físico e na matriz perispiritual, todo o bem, toda a saúde. Crenças limitantes que possam ter sido criadas pela mente inexperiente, neste momento, são desfeitas. Você pode. Deus quer você saudável. Deus quer você feliz. Deus quer que todos os campos de atuação da sua vida sejam abençoados agora. É a vontade de Deus. Você aceita
porque se sente filho, filha de Deus, com todos os direitos de viver saudavelmente, protegidamente. Aceite essa bênção e sinta que essas energias luminosas agora envolvem toda a área da sua cabeça e estão descendo pelo seu pescoço, estão descendo pelo seu peito, estão descendo e irradiando neste momento, trazendo paz, aonde há medo, aonde há rancor, aonde haja mágoas, tristezas no seu tórax. Essas energias estão se desfazendo ao contato da luz que exala dessas águas divinas, que estão se derramando continuamente sobre você. Você debaixo desta cascata de luz, neste momento, no seu peito, há uma ativação infinita de todas as sementes do bem, da alegria de viver, da segurança de que Deus está no rumo do seu destino e que tudo vai dar certo. A fé infinita, a harmonia, a paz, a saúde. Todas essas energias divinas estão se estabelecendo agora no seu peito e elas estão se espalhando pelos seus órgãos internos. Sinta que moléculas malsãs estão sendo substituídas agora por moléculas sãs e a saúde está se estabelecendo, se estabelece, se estabeleceu, enfim, em todos os níveis do seu ser. Sinta essas energias divinas trabalhando para trazer a realidade cósmica que se integra à sua consciência desperta agora. Você é saúde, você é paz, você é harmonia, prosperidade e alegria de viver. Ai, essas luzes de todas as cores se projetam pelos seus braços, mãos e dedos, descem pelas suas pernas e pés. Você é paz, saúde, prosperidade. Você é luz. Você é filho, filha de Deus. E Deus é luz, amor. Deus é saúde em plenitude. E tudo isso é você. Está na hora de você retornar. Você pode sair com Jesus ou seu anjo de guarda, essa presença espiritual que veio ajudar você neste momento. Você pode sair do seu recanto, sair desse espaço, dessas águas. Perceba que todas as conquistas deste momento estão integradas em seu ser para sempre. Agora, nós vamos criar uma imagem fluídica de uma energia divina em torno de você a partir de hoje e para todo sempre. É uma energia de proteção. É como se fosse um manto de áfano em torno do seu campo vibratório. A partir de agora, só bons olhos podem ver você. Só boas mãos podem te tocar. Só bons pés podem te seguir e boas vozes te falar. Porque você está protegido, protegida por Deus, de forma absoluta.
Está na hora de você retornar. É simples. Basta você colocar novamente a sua atenção na respiração. Sem a pretensão de tirar, sinta o ar novamente entrando e saindo pelas suas narinas. Inspire fundo, retém o ar por alguns instantes e ao expirar, você retorna à vida material com a consciência de que em qualquer lugar em que você se encontre, você está no reino de Deus. Venha, isso, você já está de volta. Olha, está na nossa hora. Gostei muito de ter você aqui. Um grande beijo no seu coração. Muita paz em sua vida. E nós vamos nos encontrar. Estou sempre aqui, viu? Na tvnovaDuz.com, no Face, na Rádio Rio de Janeiro. Enfim, nós vamos estar sempre nos vendo. Um beijo, ó, em todos os corações. Estamos juntos, jamais sozinhos. Fique com Deus.